suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 3 de julho, dia do tintureiro. E o programa Opção para a Vida lembra a todos que ainda estaremos trazendo a mensagem sobre o Salmo 23. O Senhor é soberano. Ouviremos ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra Palavra, abordando o tema sobre suicídio, que nesses dias tem sido realmente a decisão de muitas pessoas que, diante das crises existenciais, na área da saúde, na área social, na área familiar, na área econômica e na área política deste país, só vê como solução o suicídio. Essa não é a solução. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a primeira mensagem que nós trouxemos sobre o Senhor, baseado no Salmo 23. Você está me entendendo? É o Senhor que nos abençoa. A bênção do Senhor vem sobre aqueles que temem e que obedecem-no. Vamos lá. Não te deixarei ir se me não abençoares. Ele disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E vejam a resposta que o Senhor deu. Por que me perguntas? Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome deste lugar, Peniel, porque disse: tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Momento em que nós precisamos, principalmente dessa crise, irmãos, precisamos de ter um momento a sós com Deus. Como tem sido gratificante. Momento a sós com Deus. Lutar para que Deus realmente nos guarde, nos livre, nos proteja, nos abençoe. Mesmo em meio a essa crise econômica, mesmo em meio a essa crise social, mesmo em meio a essa crise na área da saúde, mesmo em crise em que o país está atravessando e nós todos somos realmente conhecedores de tudo que está acontecendo nesse país, precisamos de estar sós com Deus. E só pode estar sós com Deus, como Jacó, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós conhecemos esse Deus. José foi um outro personagem, um outro patriarca, que fez parte do elenco histórico do rei Davi. Vocês estão pensando, repito, que Davi não conhecia a história desses homens? Ele sabia, ele conhecia como é que esses homens se relacionavam com Deus, que deve servir também de exemplo para mim e para você. Não podemos fazer vista grossa, não podemos fazer de mal entendidos, não podemos fazer e será que foi assim? Como foi isso? Como é que uma mulher com quase 100 anos e o marido já avançados em idade, estéril, pode gerar filhos? Que eu não entendo. Como pode isso acontecer? As coisas que são impossíveis aos olhos dos homens são possíveis para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11. De sorte que você tem que crer.
Davi acreditava, Davi crera, Davi não tinha dúvidas que realmente o Senhor era o Senhor da sua vida. Por isso que ele disse, o Senhor. Mas esse personagem que eu estou citando, José, foi um outro personagem que certamente, sem sombra de dúvidas, Davi estava familiarizado com a história dele. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 39. E eu convido você agora a folhear a Bíblia. É uma mensagem mais exegética, mais apurada que a gente recebera. Eu quero dizer de antemão que há 44 anos que eu sou pastor, nunca o Salmo 23 foi tão esclarecedor, tão profundo para a minha vida como pastor. Já li o Salmo incontável, sei de ser até de cor, como muitos de vocês que estejam aqui ou em casa. Mas depois que Deus começou a falar ao meu coração, da importância que o escriba dava quando ia escrever o nome de Deus, trocava de caneta, dizem alguns que era de ouro, outros dizem não, era uma outra caneta especial. Quando errava, era colocado lá num vaso de barro e depois com o tempo era incinerado. Mas o outro personagem é José. José foi um homem sofrido, enciumado por seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele. Como puderam fazer para livrar-se de José? Levaram-no para ser vendido como um escravo. A princípio iam tirar a vida dele, iam matá-lo. Mas o seu irmão, mas Benjamim disse, não faça isso, não vamos fazer isso. Vamos colocá-lo, vamos vendê-lo. Ia passando uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a Saragá. Vamos vendê-lo como escravo. E venderam-no como escravo. Agora chama atenção para vocês, humilhado, vendido como escravo. Ele era um moço bonito, ao que tudo indica, porque quando ele foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. E a mulher de Potifar achou José bonito, achou José belíssimo, e achou que era uma boa ter um momento de ficar. Sabe o que é ficar? Transar. E ela fez tudo o que pôde. Fez o que pôde. No capítulo que eu quero citar para vocês, no capítulo 39, eu chamo a atenção de vocês para o verso 2, para os versos 2, verso 20, 21 e 23. Verso 2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio Potifar. Verso 20 e 21. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. Mas diz no versículo 23, eu vou explicar por que eu estou lendo isso. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor, olha, presta atenção à expressão, o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então a mulher de Potifar botou os olhos nele, ia cometer adultério, em outras palavras. Mas José tinha o temor a Deus. José conhecia o Senhor. José sabia quem era o Deus que ele servia, que ele realmente a quem ele temia. E disse: não, jamais. O meu Senhor tem me dado oportunidade de, como mordomo, administrar tudo aqui, menos tocar em você. E ela fez tudo. Simulou que José tinha forçado deitar-se com ela e transar. Na linguagem popular. Ele disse não, porque ele sabia que aquilo era pecado. O Senhor que você invoca do Salmo 23 tem exercido esse esclarecimento para você que tem se relacionado ou tem tido um caso amoroso fora do casamento? É assim que você está servindo ao Senhor? É assim que você pode dizer o Salmo 23, o Senhor meu pastor? Olha o exemplo de José: longe de mim, jamais farei tal coisa.
Não estou dizendo que você seja tentado como eu sou também. Todos nós. Mas uma coisa é você ser tentado. E outra coisa é você cair na tentação. Cair no pecado. E aí onde está a questão? Por isso que Jesus orou: não nos deixes cair em tentação. Quem tem o Senhor como Deus soberano, supremo, supremacia, eficácia, pensa antes de cair na tentação. Pensa antes de pecar, como José. Eu aprendo muito com José a ser fiel a Deus, a buscar realmente nesse Deus o socorro. Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor que você conhece é como aquele velhinho ou é como aquele rapaz que conhecia o pastor do Salmo? E enquanto que o jovem conhecia o Salmo do pastor. Entenderam agora? José conhecia o Senhor. E essa história aqui, narrada no livro de Gênesis, Davi sabia como era, o que tinha acontecido, o temor que havia no coração de José. E aí, os irmãos de José, numa época de fome, em que se abateu em todo o Egito, Deus deu orientação a José para que ele, em tempos, revelou 7 anos de vacas magras, 7 anos de espigas sem grãos de milho, que eram 7 anos de seca. E o Senhor deu sabedoria a José, depois que ele saiu da prisão, porque o Senhor era com ele, e ele foi usado por Deus para trazer alimento e provimento para toda a nação do povo hebreu. Aconteceu que, naqueles dias, José teve que ter um encontro com os seus irmãos, ou melhor diria, os seus irmãos foram preparados por Deus, caminhos que Deus traçou para que ele tivesse os seus irmãos que o desprezavam, que rejeitaram-no, que tinham ciúme dele de inveja, diante das revelações que ele tinha, da estrela e do sol, que todos se encurvavam diante dele. Agora todos estavam vindo. Veja como é que Deus trabalha. Veja como Deus age. Eu não sei essa doença que está aí, se não é o agir de Deus. Vocês vão ver isso mais adiante. Assim como houve as 10 pragas no Egito. Sim, senhores, eu vou mostrar isso quando a gente chegar na história de Moisés. E aí os seus irmãos se viram forçados a ir lá pedir comida, com pires na mão. Queremos matar a fome, como muitos agora estão perdendo o emprego no Brasil, em outras partes do mundo, empresas quebrando, empresas falindo, o povo desesperado, o povo angustiado, pais de família sem ter a provisão, o provimento dentro dessa crise econômica. Os irmãos foram a José, e aí vocês vão ver o que foi que José fez. O que foi que José pagou? Foi com a mesma moeda? Não. José soube perdoar, porque quem conhece o Senhor, perdoa. Quem conhece o Senhor, ama. Quem conhece o Senhor, sabe que é preciso a gente perder às vezes para ganhar. E é por isso que eu convido você agora a ler no livro de Gênesis, no capítulo 45, Gênesis capítulo 45, versículos 5, 6 e 7, salvo engano. Gênesis capítulo 45, tem um pouquinho de paciência, versos 5, 6 e 7. Olha o que José disse para os seus irmãos, que tinham ido lá pedir socorro, pedir comida. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais depois que ele se revelou. A história é um pouco longa, eu estou resumindo mais para não me tornar tão prolixo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus, o Senhor, em outras palavras, o Senhor que é soberano, me enviou diante da vossa face,
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou, o Senhor me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão o Senhor. Entenderam agora? Deus está no controle de tudo. Essa doença não está fora do controle de Deus, não. Pensa que Deus está, que coisa é essa que está acontecendo? Deus não está se portando, não. Pode ser, com certeza, que Deus tenha permitido essa doença vir. Nada que acontece no mundo acontece sem a permissão de Deus. Pode ser que não seja a sua vontade soberana, mas é a permissão de Deus, para que muita gente, nessas horas, clame por Deus, para que nessas horas veja que dinheiro não resolve nada. Médico, por mais especialista que seja, também não resolve o problema. Eu tenho visto de médicos que estão morrendo, porque os homens nesses dias nesses tempos que estamos vivendo, estão se comportando como se fossem deuses. E aí Deus manda uma peste, uma praga, uma doença dessa, para que a humanidade abra os olhos e reconheça que Deus é o Senhor soberano. Eu não podia me expressar de outra maneira, porque a emoção é grande. Mas é isso que Deus está querendo ensinar a mim e a você que está aí. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege, é Deus que nos abençoa. E aí José disse: pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por Senhor de toda, Senhor com S minúsculo, viu? Por Senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Ele chamou seus irmãos para habitar com eles na terra de Gósen. E já no finzinho do livro de Gênesis, vocês prestem atenção que José, quando se revelou aos seus irmãos, houve comoção, quebrantamento, perdão. Os irmãos de José pensaram que José ia descer o sarrafo, no dito popular, que ia tirar desforra agora, ia tirar proveito, iria realmente humilhá-los. Pelo contrário, observe que no último capítulo do livro de Gênesis, 50, verso 19, capítulo 45, versos 5, 7 e 8 eu já li, capítulo 50, versos 20 a 26, 20 a 26, abra sua Bíblia, é um estudo, é uma mensagem que Deus nos deu para que você acompanhe, capítulo 50, versos 22 a 26. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos, e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Observe ele citando os patriarcas. Essa chama estava viva, acesa, era uma chama inflamável que estava no coração destes homens. E Davi sabia, ele conhecia essa história, como nós estamos reportando. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, o Senhor, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão do Egito. De sorte que, nesses versículos que eu li para vocês, concluindo a história de José, José temia a Deus, como Abraão e como Isaque, que lutou com Deus, porque eles conheciam o Senhor. Eles sabiam com quem estava se relacionando. E esse é o problema de muita gente que se diz crente. Vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que até Satanás é crente.
Até ele crê e estremece com medo de Deus. Nós somos diferentes. Tememos a Deus para obedecê-lo. Há uma diferença muito grande. Vou dar um exemplo. Você chega para o seu filho e diz: olha, se você me desobedecer, você vai levar uma sova. Se você me desobedecer, vou pôr você de castigo. O menino vai obedecer o pai com medo de não levar uma sova, com medo de não ser castigado. É diferente daquele que diz: eu vou obedecer ao meu pai, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tenhas longevidade de dia. É diferente. Obedeço voluntariamente, espontaneamente. Satanás crer em Deus não por temor, mas por medo. Quero dizer mais uma coisa. Satanás, dizia um professor nosso no seminário, que é como um cão na mão de um dono, só vai até onde o dono permite. Ou seja, eu vejo algumas vezes aqui, gente fazendo Cooper, às vezes aqui, ou no condomínio, com um cão, um cachorro amarrado com a coleira. Às vezes aquele cão quer sair para avançar, alguém que passa, o dono puxa ele para cima. Satanás é assim. Dizia alguém que Satanás é um servo que obedece, mesmo sem ter vontade de obedecer a Deus. Então José conhecia o Senhor. Eu pergunto: você conhece ao Senhor como José, que foi tentado, mas disse: não, Deus me livre, Deus me guarde, me livre dessa. José fugiu da mulher de Potifar. Ela ainda tomou o manto dele para depois simular aquele crime, né, de que ele tentou forçá-la. E Deus abençoou a José, porque na história de José, Deus havia mostrado que mesmo em circunstâncias desfavoráveis, mesmo em circunstâncias negativas, mesmo vivendo em momentos difíceis da vida, tanto fazia ele estar numa boa situação, como numa situação daquela, humilhado, preso, caluniado, não interessava. Ele estava firme em Deus, no Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Passando para outro livro da Bíblia, porque eu disse a vocês de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a história de um outro personagem. Outra coisa, durante esse livro que nós vamos começar agora, o livro de Gênesis, de Êxodo, vocês vão encontrar, nós encontramos muitas, incontáveis vezes, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está diante de vós, o anjo do Senhor está no meio de vós, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Vocês vão encontrar incontáveis vezes. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. No Velho Testamento, principalmente no livro de Êxodo, durante a peregrinação do povo no meio do deserto, nos 40 anos do deserto, o Senhor esteve presente dioturnamente. Agora, teologicamente falando, é o que nós chamamos teofania. O que é teofania? Era a presença do Senhor, era a presença de Deus de forma angelical. Todo estudante de teologia sabe disso. Teofania, o que é teofania? Era a presença do Senhor no meio do seu povo. E no Velho Testamento, aquele anjo do Senhor era o próprio Jesus, que embora só veio se manifestar quando nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Agora eu digo isso, sabe por quê? Porque muitos homens, o próprio Moisés, o próprio Josué, o próprio Gideão, se encurvou para adorar o anjo do Senhor. E lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que somente o Senhor é que deve ser adorado. João, quando esteve a revelação apocalíptica, se ajoelhou para reverenciar aquele anjo. Pedro, quando chegou a receber a visita de Cornélio na sua casa, se ajoelhou para reverenciá-lo, como muita gente que se diz religiosa hoje reverencia a sua santidade. O Senhor Papa, seja qual for a dinastia papal, isso é pecado. João nos diz que ele, quando o anjo, João se encurvou para dar, levanta-te, eu sou conservo teu. Ele não recebeu adoração.
Pedro, quando chegou na casa, que dizem que foi o primeiro Papa, chegou na casa, Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, esse se ajoelhou: levanta-te que eu sou homem igual a você, eu sou pecador também. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O suicídio é um dos maiores males que aflige a humanidade. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. O suicídio acontece em todas as classes sociais, em todos os segmentos religiosos, em todas as faixas etárias. O suicídio é o naufrágio da esperança. É a destruição de si mesmo, na busca do alívio das dores que afligem a alma. Há muitas causas para o suicídio: a depressão, o medo, a ansiedade, problemas financeiros, problemas sentimentais, doenças incuráveis, decepções, rompimentos de relacionamentos, divórcios e tantos outros. Há muitos mitos sobre o suicídio. Alguns dizem que cachorro que late não morde. Quem fala que vai se matar nunca comete suicídio. Isso é um mito. Mais de 80% das pessoas que se mataram deram fortes sinais de que iam fazê-lo. Portanto, há plena possibilidade de se ajudar as pessoas que lutam com este drama, para socorrê-las. Quem fala em suicídio ou tenta suicídio está dando um grito pedindo socorro. Nós precisamos entender que o suicídio precisa ser lidado de forma preventiva, porque hoje, para cada 10 suicídios, só um é relatado como tal. Desta maneira, este grande drama é escondido da sociedade e, portanto, não se trata dele convenientemente, de forma preventiva. É preciso dizer para as pessoas que há esperança, e essa esperança está em Deus, essa esperança está em Jesus. Ele pode estender a mão para você no maior dos desesperos e trazer motivo para você viver, e viver de forma plena, maiúscula e superlativa. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.